Cara, uma vez eu recebi uma crítica falando assim, mostraram uma pesquisa que não dá para detectar mentira com expressão facial, né? Ah, tá. Entendi. E de fato não dá mesmo, né? Eu falei, a hora que me falaram isso, eu falei assim, caraca, que legal. Eu ingênuo, né? De tudo, besta, nunca tinha recebido crítica no YouTube. E, pô, que legal. Chancelaram o que eu falo há anos. Aí os caras, não, Vitor, fizeram essa crítica para atacar você. Eu falei, ué. Aí eu falei, mas pega meu primeiro vídeo sobre o tema, sobre detecção de mentiras. Eu já faço essa crítica, falo que não existe detecção de mentiras. Cara, meu primeiro vídeo, 2017, eu vou lá e falo assim, então, pessoal, qual vocês acham que é a expressão da mentira? Será que o medo? Pô, o cara fez medo, ele tá mentindo, porque se não tivesse com medo... Não, galera, não existe expressão da mentira. Tal. Eu já falei em 2017. Falo, cara, não existe. O que está em completa consonância com os estudos mais atuais sobre a avaliação da desonestidade, que a gente vai entrar, e é uma área bem nebulosa, eu admito, é a avaliação multicanais. O artigo Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis da equipe do professor Albert Vrij, de Psicologia Jurídica, faculdade da Pensilvânia ou Transilvânia, enfim. Eles realizaram uma pesquisa somente sobre a avaliação da desonestidade. Entendi. Qual que é a conclusão que eles tiram? Eles tentaram várias formas diferentes de detectar a desonestidade em casos jurídicos onde o réu estava sob pressão. Lembra que a gente falou nos bastidores, sim, né? Sim. Não é qualquer mentira então, que você detecta também. Então. Né? Mas eu acho então que a crítica vem porque ter a expressão, todo mundo sabe que tem. Não, eu já recebi pessoa falando que Talvez... não existe expressão facial. Mas como assim? A pessoa fala, não existe expressão facial. Aí ela tá lá assim, ó, escrevendo, né? Com raiva na cara. Porra, velho, você tá maluca, bicho. Que isso? Exatamente. Você devia ter falado assim, manda uma foto de agora. Na hora que você estiver escrevendo pra eu ver a sua expressão. Ai, caraca, velho. Mas talvez a crítica maior seja isso, no que o pessoal quer usar. Talvez nesse lance de detectar mentira, né? Sim. Mas olha, de fato, isso sempre foi falado. A maior precisão que a gente tem, e lembrando que a avaliação da desonestidade, o protocolo SCANS, que é o protocolo mais pesquisado atualmente, que é o queridinho aí do FBI, da CIA, da SWAT, cara, ele é um método supositório, tá certo? Eu vou usar para fazer uma suposição e corroborar minha análise com evidências, com provas. Por isso que a gente está falando de pesquisas que são realizadas no sistema jurídico, geralmente, né? Você tem uma jurisprudência no Brasil. Que é onde esse negócio pega, né? Vamos dizer assim, né? Sim, que é onde pega mesmo. É. Eu lembro, cara, que quando o caso lá, por exemplo, da Suzane, né? Da Richthofen, né? Ah, tá. Eu lembro de quando aconteceu o caso. Nem tô falando de nada de agora, não. Tô falando lá atrás. Que o pessoal chegou a falar assim, mas olha só, ela não tem no enterro, né? Não tem expressão. Não tem expressão nenhuma. Tem então, sim, lógico que ela é culpada, entendeu? Que isso, então cara. O pessoal eu acho que o pessoal sempre tentava fazer uma relação e pode ser isso cara, é foda. que acaba criando esse ruído grande, não é não? Eu vejo dessa forma. Mas é aí que eu falo, cara, você vai criticar uma coisa, você vai criticar um negócio. Tipo assim, você vai criticar a Terra plana. Cara, você é um dos caras que eu mais aprendi sobre a Terra plana, vendo o seu trabalho. Tipo assim, vendo as brincadeiras, tal, comentários que você fazia. Você estudou Terra plana pra falar. Você quer subverter um negócio, você estuda. Agora, velho, aí que tá, eu falo um negócio desde 2017. Não existe expressão, não existe esse negócio de usar a expressão facial. A expressão facial, ela nunca se propôs a ser um estudo, um fim para detectar mentira. Você entra no site do Ekman hoje, que é o cara que credencia alguém na formação facial. A avaliação de comportamento facial momentâneo. E o que isso me diz? Que você vai avaliar um comportamento facial momentâneo só. Aí você tem papers, né? Tem um livro chamado What the Face Reveals, que foi atualizado agora, em 2019, inclusive. Teve a nova edição publicada. Esse livro, o que ele é? Ele é um compilado de Fact Certified Coders, assim como eu, em áreas da medicina, jurídica, saúde mental. Então é a galera levando isso para outras áreas. Tá? A galera pesquisando, por exemplo, hoje, nos hospitais aí, tem muitas pesquisas que foram baseadas no FACS para ter a escala de aferição de dor. Para averiguar, por exemplo, quanta dor o paciente está sentindo. Pela intensidade de contração de determinados músculos, entendeu? Certo. Então, assim, é o que eu falo, você vai criticar, faz o mínimo de pesquisa antes de falar, entendeu? Essa é a minha visão, pelo menos. Tanto que quando eu vou criticar alguma coisa, que nem eu critiquei recentemente as pistas oculares. Tem uma galera que tenta um método engessado, que nunca teve validação, sempre foi pesquisado, nunca obteve margem mínima. A precisão de detecção de mentiras com essa técnica é 48%, tá? Só que para criticar isso, eu precisei ler livros, eu precisei ler papers da galera tentando validar isso. Que você ouvir e fala assim, isso aí não funciona. Mas por que não funciona? Você pesquisou?
O que não funciona? Você tem que ter estudado. Não, é o que eu falo mesmo. A gente, pra combater um negócio, a gente estuda, mas eu brinco, eu até falo da Terra plana e da ufologia. Eu sou o livro que eu mais leio, cara, então. Eu fui, né? O livro que eu mais leio é de ufologia, porque eu tenho que entender o que o pessoal tá falando para eu poder ter uma base, né, para falar. Mas aí também eu acho, cara, que a culpa é meio da imprensa, talvez. Ah, Light to Me, pô. Light to Me é a série que popularizou a linguagem corporal, o que era? O cara fazia assim, então é por isso, né? O Tim Roth, ele parava. Então. Balançou a cabeça, na verdade, você nasceu de parto cesariana. Da onde o cara tira essas coisas, sabe? The Mentalist, essa série que todo mundo fala. Então eu acho que é por isso que deu esse negócio, cara. Porque veio esse... Mas vê um vídeo meu antes de falar, cara. É o que eu falo, cara. Vamos criticar, mas, pô, vamos pesquisar. Então, e aí você pega esses... todos esses casos famosos aí, o pessoal faz, né? Tenta, né? Faz. Às vezes você pega a entrevista... E também eu acho assim, que é meio sacanagem você falar assim, não, vamos entrevistar aí deixa eu lembrar aqui um caso bem recente aí daquele cara MC Kevinho. Kevin, o cara que morreu lá no Rio, né? Pegaram a esposa dele, né? A namorada dele. Todo mundo pegou. E, mas a pessoa tá ali numa televisão falando. Cara, ela já tá sobre um tipo de tensão. Ansiedade basal. Que já tira, né? Tudo. Não, e detalhe, o grosso do depoimento já saiu. Sabe por quê? O Dobson e Houston são dois neurologistas. Eles falam do processo que a gente tem no cérebro, o tempo que a gente sustenta um estímulo. 7 segundos é o tempo limite, cientificamente falando, que eu consigo sustentar minha atenção a esse estímulo. Se eu for dissimular, tudo que passa de 7 segundos eu vou começar a fazer analogias na minha cabeça, para conseguir mentir melhor. Então você imagina, o cara deu o depoimento. Já passou muito mais de 7 segundos que ele teve contato com a evidência na cara dele, a foto do Kevin com a cabeça aberta. Então o cara chega no programa de TV... Cara, ele já montou a assessoria jurídica dele, já falou, fala isso, fala aquilo. É uma zorra. Já perde todo... Por isso que eu sempre falo assim, o pessoal fala, o Vitor é limitado. O Vitor não consegue nem falar o que o cara pensou. Cara, porque não tem como. A não ser que eu esteja trabalhando no caso. Então, e aí é uma pergunta minha. Você já trabalhou em alguns casos? Já. Vendo o cara ali, tipo, cru ali, na hora. Sim, o interrogatório, sim. E aí, como que é? A vasta maioria, 99% foi abuso sexual. Acusação de abuso sexual, e a maioria desses aí foi infantil. Cara, no meu caso, como perito privado, assistente técnico, eu não faço nada, né? Eu não posso fazer nada, eu não sou não sou oficial, né? Então, assim, eu posso sentar e assistir. Uhum. E aí você tá vendo uma pessoa extremamente ansiosa, e isso é bizarro, né? Você vê umas reações assim, que eu até brinco às vezes com minha esposa, eu falo, cara... o rosto da pessoa faz coisas que eu não sabia que um rosto humano podia fazer. Tipo espasmo, você vê a pessoa com o rosto tremendo. Entendi. Por exemplo, o espasmo configura como o quê numa avaliação? Nada. Idiosincrasia. Não dá pra você tirar nada do espasmo. Entendi. Se o cara, por exemplo, começa a ter uma crise como eu já vi, um cara ter uma crise de pânico, ele pode ter uma paralisia, uma semi-paralisia facial. Acabou a análise ali, entendeu? Perdeu a análise inteira. Então, quando a gente analisa um caso, não estou realizando uma perícia, né, como técnico, como perito judicial ou como assistente técnico, né, perito privado, a gente tem que seguir protocolos. É por isso que sempre que eu vou fazer um vídeo no YouTube, eu falo da onde eu tirei. Isso aqui não sou eu, o Vitor, que está falando. Olha, esse artigo, essa fonte, critério tal, músculo tal, parará, abobrinha tal. Beleza. Porque não dá para eu falar nada, ainda mais quando eu vou gerar um laudo para o judiciário. Claro. Eu não posso chegar e falar assim, mentiu. Por quê? Porque o Vitor metaforando falou, foi metaforado. Não dá para eu falar isso na audiência. Entendi. Entendeu? Cada laudo meu é um TCC que eu tenho que apresentar. Claro. E quando tem sustentação verbal? Porque você pode ser inquirido, né? O perito do outro lado pode te inquirir. De onde você viu isso aqui, ô Vitor? Cara, se eu não tiver com o arquivo em dia, com o arquivo na cabeça, artigo científico, eu rodo. Então, basicamente, você vê o comportamento de um cara que está ali, um suspeito, de fato, né, num crime, você está vendo o que a gente chama de cenário ideal para avaliação da desonestidade no que é pesquisado atualmente. Porque ele está sem influência nenhuma na hora. É isso que você está querendo dizer, né? Sem influência nenhuma. Você pega o cara cru. Não conversou com um advogado, não conversou com ninguém. Às vezes até conversou. Só que o estímulo está tão latente. Ele falou pouco. Ele ensaiou pouco o que ele vai falar, entendeu? Entendi. Então, ele tem uma dificuldade maior de acessar a máscara que ele criou, vamos dizer assim. O que acontece? É aquela frase lá, contar uma mentira 1000 vezes até ela virar verdade. Perfeito. Quando a gente faz a mielinização, o Alberto gosta de falar do processo de mielinização. Eu vou lá e começo a pensar numa mentira. Eu vou fortalecer aquela circuitaria cerebral daquela mentira. Eu vou fazer o processo de mielinização daquilo lá mesmo, né? Começar a pensar, a camada vai ficar grossa, né? Eu começo a pensar assim, não, eu não matei.
Eu penso uma vez, duas, três, quatro, começa a passar aquilo na minha cabeça. Aí Não eu matei. tenho que começar a acreditar naquilo, mesmo eu tendo feito. Aí que vem É o isso? bate-truque, não, aí que vem o bate-truque. Esse processo, ele funciona até a página 2. Eu vou lá e penso assim, não matei, não matei, não matei, não matei, não matei, não matei. Tá, qual que é o ponto? Quando a gente tá mentindo, não só a área da memória entra em jogo, mas as áreas da ética, do julgamento moral e a área da emoção. E o que acontece na mentira, em situações que a gente chama de high stakes lies, que são as situações de alto risco, você tem aí papers da Linda Cameras, do próprio Vrij, né, o Albert Vrij, você tem o Cliff Lansley, a Jordan Lansley, enfim. O que essa galera mostra pra gente nos estudos atuais da linguagem corporal e avaliação da desonestidade em ambiente jurídico? Você consegue ter uma precisão acima de 78% em um caso exclusivo, qual que é o caso? Quando a pessoa está sob pressão, quando a mentira dela depende do sucesso dela para uma recompensa ou a falha implica diretamente numa punição. Exatamente. E quando a pessoa está deliberadamente mentindo. Ela não é que ela mentir sem querer, não. Eu estou mentindo porque eu ganho algo. Eu estou numa sinuca de bico aqui, né? Se eu mentir, bom. Se eu mentir, for pego, ruim. Se eu não mentir, eu me ferro também, né? Eu tenho recompensa, punição. E eu estou nesse contexto aqui de pressão. Nesses contextos, quando eu faço essa avaliação nesse contexto e aplico uma análise multicanal, que a gente chama de cross-channel, né? Levando o contexto da pessoa em conta, a história de vida dela e corroborando com evidências sólidas, nesse contexto a precisão ela é facilmente adquirida acima de 78%. Isso para quem quiser checar mais, como eu falei, tem um paper aí, Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis. Então, quando eu pego o cara nesse cenário, é o cenário ideal para realizar uma análise não verbal. Porque, como você falou, o cara tá cru. Não foi para nenhuma entrevista, ele não bateu o texto 10 vezes antes de ir. Ele falou pouco com o advogado, ele tá com medo do cacete de dar ruim, entendeu? Ele tá muito ansioso. Não dá tempo de treinar todas as áreas do cérebro para junto elas, né? Eu vi, e nesses contextos, eu vi a entrevista do cara, que a gente chama de entrevista niveladora, que é o cara respondendo coisas verdadeiras, tipo assim, meu nome é tal, eu trabalho no lugar tal. Então eu tenho um registro dele, eu tenho um registro basal dele. Então ali é o cenário perfeito, né? Quando você vê o cara na entrevista de TV, o cara tá com trejeitos que o advogado falou, inclina mais o peito e tal. Não é o cara, entendeu? Não é o cara falando. O advogado hoje, ele já treina o cara pra tentar... Opa, eu já recebi consultas várias vezes, cara. Ah, é? Faz tal expressão pra... Como o meu cliente pode se comunicar melhor, né? Aí, tipo assim, não, vamos ver qual que é a história do cara aí, calma aí, né? Entendi. Então, quando eu pego o cara nesse cenário, é o cenário ideal. E um outro ponto bacana... Quando você vai avaliar, você vai fazer uma avaliação da desonestidade e você está seguindo ali rigores técnicos, você vai aplicar um protocolo pregresso, que a gente chama de PVR, né? Que é o Planning, Exploring, Studying, Preparation... Nossa, agora fugiu as siglas. Mas basicamente eu vou fazer um estudo desse cara primeiro, da história de vida dele, para entender trejeitos, para entender a linha de base não verbal. Tem gente que já fala com a voz mais aguda. A pessoa já fala assim, o Alberto Delisa. Ô, Sérgio, bacana, legal tá aqui no seu programa, como legalzão mesmo, cara, legalzão mesmo, né? Tem o sotaque dele de mineiro, então você já vai colocar tudo isso na sua tabela de base. Então ali é o cenário perfeito. A gente costuma falar que assim, cara, a precisão ali ela é tão alta que quando você faz análise e você pega outras evidências, você fala, cara, mas não tinha como não ser, sabe? É bem curioso isso mesmo, para quem tá no processo. Entendi. Mas claro que não tem toda a glamorização de você fazer uma análise e sair no blog aí porque alguém falou da sua análise. Como já aconteceu comigo. Metaforando fala do caso Neymar, não sei o quê. Fala, cara, eu vi uma parcela do caso, eu vi um negócio ali que já foi muito curado isso daí, sabe? Entendi. Muito curtido isso aí. E por isso que eu sempre falo, gente, a gente tá vendo uma possível... Começa o vídeo com o meu disclaimer, né? É uma possível interpretação, blá, 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 blá. E eu nunca falo mentiu ou não mentiu. Não é porque você tem medo de errar. Não, cara, porque não dá pra avaliar muita coisa ali, entendeu? Ali eu vi que o cara já passou por uma entrevista com o advogado, bateu o texto, ele tá ansioso porque... Cara, o simples fato da luz na cara do cara, ele vai suar já mais. E já muda, entendeu? Até pode até mudar a expressão, né? Ele vai ficar franzindo o senho aqui. Então, quando você vai pra essa esfera, é muito complicado. Agora, você tem gente na internet que pega aí a entrevista da TV, por exemplo, o caso do Flor de Lis, o cara pega a entrevista, faz a análise, o camarada, e fala, olha, acertei aqui porque saiu a notícia dizendo que o Flor de Lis foi preso. Fala, cara, não é bem por aí, entendeu? Entendi. Você não valida uma análise não verbal com uma notícia de jornal, né? A notícia de jornal não é uma notícia de jornal, tem um vale entre chegar aquela notícia publicada, claro. Fulano é inocente, fulano é culpado. No Brasil, recentemente, em 2017, nós tivemos um camarada que foi absolvido
após esfaquear a companheira, por ciúmes, né? Porque ela tinha traído ele, foi absolvido como legítima defesa da honra. Dá pra você pegar e falar, esse cara tá falando a verdade, tá tudo certo. Então, tem um abismo entre você pegar a notícia de jornal e falar tá tudo ok com a minha análise, e você realmente fazer uma análise e buscar validação na ciência. Né? Sim.